Retornamos ao grande expediente e o último orador inscrito é o deputado Décio Lima, PT, Santa Catarina. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhora, senhores deputados, povo brasileiro que nos acompanham através da TV Câmara e dos meios de comunicação desta casa. Senhor presidente, o que eu trago nesta tarde, eu diria, é um desabafo. É a expressão de uma geração de jovens, de brasileiros e brasileiras que nasceram numa época tutelada pelo arbítrio, pela exceção, pela ausência de democracia, no momento em que o Brasil aqui recebia as digitais, na verdade, dos primeiros sinais da industrialização automotiva, daqueles idos da década de 60, que levaram este país a 21 anos de regime autoritário, da ausência da imprensa livre, dos sindicatos, dos trabalhadores, no momento em que o Brasil reprimia duramente os jovens que muitos, como eu, se rebelaram para construir e desenhar um novo período da história, que é este que nós estamos vivendo. Entretanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não imaginávamos, naquela época, quando tentávamos romper os grilhões do silêncio, quando tentávamos superar as adversidades das prisões, quando enfrentávamos a ditadura militar nos campos, nas praças, nas universidades, de que nós estaríamos vivendo este momento do Brasil. Não só pela sua democracia conquistada, não apenas pelos espaços que foram alargados a milhões e milhões de brasileiros que passaram a construir um modelo que hoje em curso em todos os cantinhos da vida e da cidadania do nosso povo e da nossa gente. Este momento de ruptura na nossa história, de ruptura para realizar um processo que latente e arrebatador na alma do povo brasileiro, ele custou a história e a vida de muitos de nossos irmãos, dos que estão aqui e daqueles até que, em dado momento da história, sucumbiram. Eu digo e repito, não esperávamos viver este Brasil, porque naquele imaginário apenas tínhamos o processo da reconquista das liberdades democráticas como se ele fosse o valor final, o horizonte dos homens e mulheres que desenharam na poesia da sua história, da nossa história do povo brasileiro, este contexto que hoje é um paradigma para o mundo, que é a democracia brasileira. Não esperávamos os valores também presentes da profunda inclusão social. Não imaginávamos que íamos estar vivendo este Brasil de superação das suas mazelas, dos seus problemas que se arrastaram ao longo de toda a nossa história, quando aqui tivemos as primeiras digitais
do europeu quando descobriu essas terras tão bonitas e abençoadas que é o território latino-americano. Algumas pessoas, senhor presidente, principalmente aquelas egressas das elites, e aqui faço até um parênteses, porque entre nós está quem marcou a nossa história, deputado Celso Maldani, é quase que como um presente para nós todos a presença do nosso querido Mauro Benevides, que desta mesa, junto com Ulisses Guimarães, prescreveram parte da história do povo brasileiro quando anunciaram a nossa Constituinte Cidadã Democrática. O senhor ombreava com ele aqui nesta mesa, mas há alguns neste país, de forma a reunirem um sentimento de maldade, de rancor, daquilo que pode expressar o ser humano no limite da sua hipocrisia, não querem entender este momento como um momento novo do Brasil. Eu diria até mais, nós podemos afirmar que estamos vivendo neste período em que o presidente Lula assumiu a presidência da República, um marco regulatório da política brasileira para a sua história, que não vimos na proporção quando o Brasil proclamou a República, quando não vimos quando o Brasil aqui recebia um império com a vinda de Dom João VI e que pôs fim àquele processo das capitanias hereditárias, que não vimos esse marco regulatório da política brasileira quando da Revolução de 30, que registrou a história do nosso país, que não assistimos no Estado Novo, que não assistimos na Constituinte de 1946, porque em todos esses momentos importantes da história do nosso país, nós não tivemos o processo que eu reputo o maior marco regulatório da política brasileira de inclusão, como nós estamos vivendo, e de mudança dos paradigmas da vida do nosso povo e da nossa gente. Você permite, deputado Délio, estava eu ouvindo Vossa Excelência esse seu pronunciamento no grande expediente de hoje e não me dispensaria de agradecer a referência que Vossa Excelência fez aos trabalhos que nesse mesmo plenário foram levados a efeitos para a elaboração da Carta Magna Brasileira. Foi um momento que enfrentou percalços naquela ocasião, sobretudo quando o Centrão pretendeu distanciar-se da Assembleia e, consequentemente, invalidaria, pela ausência de quórum, a aprovação de matérias relevantes de interesse do povo brasileiro. E Vossa Excelência faz muito bem em relembrar a figura austera daquele grande líder que demandou a eternidade, o nosso Ulisses Guimarães, que continua a ser uma legenda e muito mais do que isso, uma inspiração para que nós que o conhecíamos de perto pudéssemos nos posicionar dentro daqueles mesmos parâmetros de dignidade, de correção, de civismo, parâmetros que caracterizaram toda a tradição de Ulisses Guimarães na vida política institucional brasileira. Cumprimento a Vossa Excelência e agradeço essa referência àquele junto a quem trabalhei ingentemente para que ultimássemos aquela tarefa que nos foi confiada pelo povo brasileiro, qual a de legar ao país uma carta que consubstanciasse os anseios maiores da cidadania. Cumprimentos a Vossa Excelência pela referência que fez e pelo discurso que, nesse momento, profere na tribuna da Casa. Deputado Mauro Benevides, Vossa Excelência não tem o que agradecer, porque Vossa Excelência fez por merecer, como vem fazendo aqui nesta Casa, na sua luta sempre constante pelo nosso país, pela agenda de um Brasil próspero, igualitário e fraterno, o que é exemplo para todos nós. Mas, senhor presidente, o que Ulisses Guimarães, talvez naquele momento, deputado Mauro Benevides, não imaginava,
eram justamente os valores que, além da democracia, o Brasil passaria a presenciar com a eleição do presidente Lula. Naquele momento, nós todos estávamos ali na perspectiva da construção da democracia para tê-la como um valor universal, o que é até hoje da construção da nossa sociedade. Mas não imaginávamos que nós iríamos sair em 2012, aliás, em 2002, de patamares de 500 bilhões de dólares de PIB para saltearmos 10 anos depois, ou seja, hoje, a quase 3 trilhões de PIB do Produto Interno Bruto. Ou seja, o Brasil, em apenas 10 anos, ele se permitiu crescer 6 vezes mais na sua economia. Por isso, um marco regulatório da política brasileira. Por que o Brasil não foi rico e próspero nos governos anteriores? Por que não tiraram as marcas da miséria e do desemprego que sempre humilharam o nosso país? Por que não estabeleceram uma política de inclusão social nos patamares que nós estamos vivendo hoje? Porque foi possível o Brasil passar a ter, pelas mãos do seu povo, construído pelo processo democrático, um governo que não fosse aquele que historicamente sempre nos tutelou, da pilhagem, do entreguismo, da exclusão, fazendo da política um balcão de negócios, não permitindo que aflorasse este ímpeto que é próprio da nação brasileira, de ficar rica, de se desenvolver, de não destruir a natureza, de permitir que esta riqueza seja efetivamente distribuída com os seus filhos e com a sua gente. Esses números são incontestáveis na vida do nosso país. Quem não se lembra, há pouco tempo atrás, a juventude brasileira pichando os muros nas capitais com a seguinte frase: fora FMI, Fundo Monetário Internacional. Esta é uma marca de apenas 10 anos atrás. O Brasil submetido, curvado ao capital internacional. Isso não existe mais na vida política do nosso país. Por isso, deputado Celso Maldaner, que o seu partido, o PMDB, está escrevendo junto com a presidenta Dilma, com o Michel Temer, a história desse novo momento que o Brasil está vivendo, que as elites não querem em nenhum momento admitir, que aqui esteve um operário, um presidente da República, que estabeleceu uma marca diferente, um marco diferente na história de toda a existência do povo brasileiro. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência com muita honra. Eu não posso me conter nesse instante de lhe parabenizar nosso líder, nosso deputado Décio Lima, nosso coordenador do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, pelo brilhante pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo na tarde de hoje para todo o nosso país, realmente mostrando a verdade, esse marco regulatório, desde que começamos aí com o regime democrático, mesmo quando o presidente José Sarney assumiu, já com a visão na época, criando a Secretaria Especial de Ações Comunitárias, tendo uma visão social, e com o presidente Lula e agora com a presidente Dilma. Então eu tenho orgulho, desde o primeiro instante, acreditar nesse projeto. Vossa Excelência sabe que nós lá em Santa Catarina, desde o primeiro instante, acompanhamos esse projeto, estamos aí apoiando, e parabéns, a gente tem orgulho, porque os resultados são concretos. Imagine se Vossa Excelência entrar na área do pacto, aí, né, das obras que estão acontecendo. Nunca se falava em ferrovia nesse país, agora são mais de 90 bilhões, quer dizer, começa a se investir em todas as áreas, em infraestrutura,
nesse país que tanto precisa. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e pelas conquistas que estamos tendo através do regime democrático, dessa estabilidade política e econômica que estamos vivendo no nosso país. Parabéns pelo grande pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje. Obrigado, deputado Celso Maldaner. Eu fico honrado com a vossa deferência. Vossa Excelência é um desses grandes brasileiros que está nesta trincheira há muitos anos para construirmos a história do nosso país. Agora, o que é triste disso tudo é não querer reconhecer esse Brasil. É a indiferença de alguns poucos. Deputado Celso Maldaner, imaginar que há pouco tempo atrás nós tínhamos na nossa convivência cerca de 50 milhões aproximadamente de brasileiros e brasileiras que estavam numa linha de pobreza e de miséria, no limite da existência e que foram incluídas nos últimos anos. Imaginar que nós hoje, o nosso país, convive com quase ou muito próximo à linha do emprego pleno. Nós que sempre tivemos a marca do desemprego, a nossa taxa de desemprego, ela é 1/4 quase do desemprego no primeiro mundo, em países como a Espanha, em países como a Itália, e que hoje vivem um processo de crise cuja saída não se vê horizonte. Imaginar que o nosso país, neste período, gerou cerca de 20 milhões de novos empregos, um país que incluiu as pessoas e ainda numa caminhada irreversível para sermos a 5ª economia do planeta. O que isso significa? Significa que nós vamos ter daqui a pouco tempo apenas 4 países maiores que o nosso. E nós sabemos, basta olhar a história, como esses 4 países, que são mais ricos que o Brasil, ou os 5 hoje, como eles chegaram a esta condição de riqueza no contexto internacional, fazendo guerras, destruindo a natureza sem escrúpulos, invadindo nações, deixando continentes inteiros submetidos à humilhação de miséria, retratado naquelas fotos das crianças nos países africanos, a miséria em países da Ásia, promovido por uma política sem escrúpulo imperialista de dominação desses povos. Foi assim que eles ficaram ricos. O Brasil não. O Brasil, eu me lembro, padre Luiz Couto, quando o presidente Lula, tratado por indiferença, sobretudo por setores da mídia brasileira, levou a questão do gás boliviano com o nosso vizinho, com a Bolívia, tratou aquilo como se fosse uma relação justa, sem explorar aquele país. Foi assim que nós chegamos e estamos chegando à 5ª economia do planeta, com paz, respeitando as nações no nosso entorno, não explorando ninguém, não destruindo a natureza, permitindo que o nosso país, além de tudo, dividisse como nunca a riqueza entre os seus filhos, em razão dos números que estão a ser exibidos em todos os gráficos da economia do nosso país. Isso é algo extraordinário para uma geração que apenas lutou pelas liberdades democráticas. Chegar neste patamar da vida nacional, é bem verdade que temos muitas coisas para serem resolvidas. O Brasil precisa de infraestrutura, de estradas, de ferrovias, de aeroportos. O Brasil precisa fazer com que
nós possamos superar as desigualdades ainda espalhadas nos estratos sociais, espalhadas nos lugares, nos longínquos lugares do nosso território. Nós precisamos fazer com que essas distorções sejam corrigidas, mas nunca na história, em tão pouco tempo, em 10 anos que estamos a concluir, 8 anos do presidente Lula e 2 anos da presidenta Dilma, se conseguiu um modelo de desenvolvimento que hoje, tenho certeza, orgulha a nós todos, o povo brasileiro. Essa é a explicação por que os setores conservadores foram derrotados por 3 vezes nas últimas eleições, nas disputas nacionais. Em 2002, quando Lula aqui chegou, em 2006, na sua reeleição, e em 2010, com a primeira mulher presidenta da República do nosso país. É porque este processo não é apenas a disputa eleitoral, não é apenas um processo democrático, mas se inaugurou nesse país um marco regulatório da política brasileira. E não adianta dizer para nós que, olha, o Brasil chegou onde chegou não é por causa da política nem de governo nenhum, como a gente ainda assiste, às vezes, àqueles que não concebem, que não aceitam que o Brasil foi governado por um operário e que está sendo governado por uma mulher que é exemplo para o mundo hoje como uma grande estadista, uma das mulheres que se destaca no cenário internacional. Mas eu acho que nós precisamos, cada vez mais, fazer esta afirmação. O Brasil não pode retroceder. O Brasil tem que continuar a ser o semeador das universidades, como fez o presidente da República, com números também extremamente significativos. É o Brasil do ProUni, é o Brasil de permitir que o filho do operário possa ir à universidade, é o Brasil das escolas técnicas para qualificar os nossos jovens, a fim de permitir que os nossos empregos sejam de qualidade e que o Brasil possa dar oportunidades às gerações futuras. É o Brasil do pleno emprego, é o Brasil